Oi, alunos, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda aula, né? Sobre a prática como componente curricular. E lembrando a vocês da nossa primeira aula, né? Nem todo mundo enviou ainda para mim as atividades que foram passadas. Estou aguardando. Aliás, já era para ter chegado, né? Mas ainda estou aguardando. E na nossa aula passada a gente viu como prática, essa nossa disciplina, a prática como componente curricular da educação física. A gente abordou na primeira aula mais essa parte histórica, né, o contexto histórico, né, passando pelas reformas, até chegar aqui na educação física escolar que temos hoje, né? Então a gente viu o que é componente curricular, vimos sobre as disciplinas, a educação física na concepção da importância social, vimos a proposta dos PCNs, a educação física e cultura do corpo, elementos articuladores. Então a gente viu as diretrizes nacionais e vimos vários aspectos a se considerar sobre essa temática, né? E a nossa aula de hoje, gente, ela vai entrar na parte mais prática da coisa, digamos assim, né? Nessa nossa segunda aula, a gente vai ter, né, como base as práticas corporais e a educação física, mas dentro desse contexto, né, a gente vai ter, ó, as práticas corporais e a educação física, mas nesse contexto aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A BNCC, gente, ela criou essa base nacional comum curricular para equiparar a educação no país, tá certo? Então, o que a gente quer dizer com equiparar a educação no país? A gente fala sobre um documento normativo de quê? De propostas, né, de cada disciplina para ser trabalhada dentro de cada série, digamos assim, né? Então, dentro do âmbito estadual, municipal ou, ou federal, tá certo? Então, tudo que se está vendo em uma escola particular, a gente está vendo também lá na escola do estado e na escola da prefeitura ou na escola federal. Então, é um documento normativo, tá certo? Vamos conhecer esse documento normativo. Então, a BNCC, ela define as aprendizagens, né, que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, indica os conhecimentos e a competência que se espera de um estudante, que um estudante desenvolva ao longo de sua escolaridade, reverencia para a formulação de currículos dos sistemas e das redes escolares brasileiras e ao aliar-se com a LDB, os DCNs e os BNCC, né, direciona a educação brasileira para para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, por que a gente fala sobre uma construção de uma sociedade justa? Porque assim, a gente, antes da BNCC, era mais solto, certo? Então, não tinha essa equiparação do ensino, tá certo? Então, hoje, esse documento ele vem a normatizar a educação, tá certo? Vem a definir as aprendizagens que devem ser desenvolvidas ao longo dessa vida escolar do aluno na educação básica. Então, a BNCC, gente, ela não é o currículo da escola, tá certo? Quero deixar claro isso. Então, é um conjunto de saberes previstos na base, servirá como norte para a construção e adaptação dos currículos de todos os sistemas de ensino. E a partir deste, os PPPs, né, e os planos de aula.
Então, a partir da BNCC é que vai se elaborar o currículo, é que vai se elaborar o PPP da escola e os planos de aula do professor, a partir desse norteamento que teremos com a BNCC. Competências Gerais da Educação. Segundo a BNCC, gente, nós temos 10 competências gerais que vão nortear, né, a, a educação, todas as disciplinas, né? Então, os alunos eles devem eles devem ter conhecimento, pensamento crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, cultura digital, trabalho, né, e projeto de vida, argumentação, oitavo, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, são essas 10 competências que a BNCC traz para a gente, né, para que seja abordado em todas as disciplinas, para que ao concluir o ensino regular, né, o aluno tenha esse domínio dessas 10 competências. Então, conhecimento, ele deve valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Pensamento crítico, exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criatividade, né, e criticidade. Repertório cultural, valorizar as diversas manifestações artísticas culturais. Comunicação, utilizar diferentes linguagens. Cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Responsabilidade e cidadania, agir, trabalho e projeto de vida, valorizar e apropriar-se de conhecimento e experiência. Argumentação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Autoconhecimento e autocuidado, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Empatia e cooperação, executar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E responsabilidade e cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, essas 10 competências, elas são muito importantes na vida do aluno, tá certo? Então, aqui nós vamos ter o entendimento da educação física dentro desse componente, dentro dessa BNCC, como que ela está inserida lá na BNCC. Então, ela está inserida na área das linguagens, né? A área das linguagens trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagens, em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas, certo? Então, os componentes curricular, da educação física, ela está inserida dentro dessa área das linguagens. Então, na BNCC, a área das linguagens reúne 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte e educação física, certo? Então, são essas 4 disciplinas que estão inseridas nessa área das linguagens, tá certo? Então, a gente viu aí que a educação física, né, está inserida dentro da área das linguagens e aí agora a gente vai ver, só um minuto, gente, só ajeitando bem aqui o slide, porque eu uso o slide aqui para vocês irem vendo, mas eu leio melhor no slide do computador que está aqui do lado, tá certo? Porque a letra é pequena.
Então, a gente está vendo aí, no ensino fundamental, o desenvolvimento das linguagens permite às crianças vivenciar situações e contextos para compreender e reconstruir suas ações e expressá-las, descrevê-las, bem como planejá-las. Habilidades necessárias para a aprendizagem, tá certo? Então, essa área das linguagens, ela vai permitir que as crianças vivenciem, né, situações e contextos para compreender, reconstruir suas ações e expressá-las. E a educação física é bem isso, né? A gente, a gente se descobre e se reconstrói todos os dias com essa prática. Quais os objetivos, né? É, conceituais, saber sobre. Procedimentais, saber fazer. Né? Então, conceituais vem de conceitos. Eu tenho que saber o conceito. Procedimentais, como proceder. Eu tenho que saber fazer. Atitudinais, saber ser e conviver. Reflexão sobre ação e análise e compreensão. Né? Os conceitos os conceituais, elas nos traz uma reflexão sobre a ação, análise e compreensão. Os procedimentais, eles nos traz experimentação, uso e apropriação, fruição. E atitudinais, saber, ser e conviver, eles nos traz uma construção de valores, protagonismo comunitário. E essas são as dimensões do conhecimento da educação física, tá certo? Então, só recapitulando, né? A gente viu as 10 competências da BNCC, a gente viu o que a BNCC significa, lembrando que a BNCC, ela não é o currículo e nem o PPP da escola, nem o plano de aula do professor, ele é um documento que vai servir de base, tá certo? Vimos que a educação física ela está inserida dentro da BNCC na área das linguagens. Vimos o que é desenvolvido na área das linguagens. Vimos os objetivos da educação física. E agora, gente, a gente tem aí as 10 competências específicas da educação física, certo? Então, nós vimos lá atrás as 10 competências da BNCC, tá certo? Agora a gente está vendo as 10 competências específicas da educação física. 1. Compreender a origem da cultura corporal, de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. 2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Então, a gente tem que compreender a origem corporal, né? A gente tem que empregar a estratégia para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença. Então, a gente tem que aqui na 3, a gente tem que refletir criticamente sobre essa relação entre esse processo de saúde e doença e essa prática corporal, né? No contexto das atividades laborais, identificar a multiplicidade dos padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir postura com consumistas e preconceituosas. Ou seja, esse 4 aí ele é muito importante, né? Então, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, certo? A gente sabe que a educação física ela tem uma multiplicidade muito grande sobre esse padrão de desempenho. Nem todo mundo vai conseguir desenvolver as coisas da mesma forma, né? Então, a gente tem que entender o que é saúde, o que é beleza, o que é estética corporal. Temos que sermos críticos nesses modelos, né? E discutindo as posturas
consumistas e preconceituosas dentro desses padrões que a sociedade hoje nos traz tão fortemente, tá certo? 5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos, combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e seus participantes. Ou seja, dentro da nossa área, dentro da educação física, nós temos que identificar onde intrinsecamente o preconceito está, tá certo? Temos que compreender os efeitos dessa ação de preconceito, dessa ação preconceituosa e combater isso com posicionamentos, tá certo? Em relação às práticas corporais e seus participantes. Interpretar e recriar os valores, os sentidos, os significados atribuídos a diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que dela participam. Então, interpretar e recriar os valores. Gente, isso é muito importante. Nós temos que, nesse entendimento de que ninguém consegue fazer atividade igual, entendeu? Que a resposta é diferente para todo mundo, a gente tem que interpretar e recriar esses valores, né? Bem como os sujeitos que delas participam, né? Então, isso é muito importante. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, né? Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contexto de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e promoção da saúde. Então, temos que usufruir dessas práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contexto de lazer, ampliando a sociedade, né, as redes de sociedade e a promoção da saúde. Então, essa prática ela tem que ser cada vez mais autônoma, tá certo? Onde a sociedade ela tenha uma promoção à sua saúde através dessa prática. Essa prática ela tem que se tornar diária, ela tem que se tornar costume na vida dos participantes. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, certo? Então, todo mundo tem direito, né, a essa prática, propondo e produzindo alternativa para a sua realização no contexto comunitário. Então, produzindo alternativa para a sua realização no contexto comunitário. Ou seja, a gente tem que criar estratégia para que todo mundo tenha acesso a essa prática, já que isso é um direito de todos. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esporte, luta, práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Ou seja, a gente tem que experimentar, temos que desfrutar. Não é possível você fazer uma prática sem você experimentar. Você não pode só ver um vídeo de uma aula de educação física, de uma aula de dança, por exemplo, e ficar sentado vendo esse vídeo. Você tem que experimentar, tá certo? Então, a educação física na base, né? Na base, né? Vamos ver essa concepção. Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. Então, dentro da BNCC, no ensino fundamental, nós temos as seguintes temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Então, essa é a concepção. E as habilidades? A delimitação das habilidades privilegia
8 dimensões do conhecimento. Experimentação, vivência das práticas corporais. Acabei de falar para vocês da importância dessa vivência. Não tem como a gente se apropriar de algo prático se a gente não vivencia. Uso e apropriação, realização da prática corporal de forma autônoma, tá certo? Fruição, apreciação estética das experiências sensíveis geradas pela prática corporal. Reflexão sobre a ação, conhecimento gerado na observação das próprias vivências corporais e dos outros. Construção de valores a partir das vivências e das dificuldades coletivas em torno delas, né? Análise, né? Entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Então, essa reflexão sobre a ação, ela é importante porque ela nos traz o conhecimento gerado na observação, né, das próprias vivências. Então, você vai vivenciando e vai observando os efeitos, vai observando os erros e os acertos, tá certo? Nós temos a construção de valores. A partir dessas vivências e das discussões coletivas em torno delas, a gente passa a ter essa construção de valor, da importância dessa prática para a nossa vida, tá certo? E essa análise, a gente vem o quê? Entender o funcionamento dessas práticas. Nós vamos saber sobre, tá certo? Então, essas são são as habilidades, tá certo? Certo? A compreensão, esclarecimento do processo de inserção às práticas no contexto sociocultural e o protagonismo comunitário, né? As atitudes e as ações voltadas à democratização do acesso das práticas corporais. Então, nós temos aí, né, essas 8 habilidades. Então, gente, eu estou passando um pouco a aula porque é muito. Deixa eu ver se melhora aqui. Ah, melhorou. Fechei aqui a cortina. Melhorou um pouco. Então, vamos agora entender a BNCC dentro desse contexto de sala de aula mesmo, né? Mais propriamente dita, vamos entender a BNCC. Vamos ver como ela se organiza, né? Como ela organiza a educação física em cada segmento de ensino. Então, a BNCC ela traz proposta para a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, tá certo? E agora a gente vai ver como que está organizada esses conteúdos, tá certo? Apesar de não serem definidos como educação física, a BNCC, esqueci de passar o slide, só um minuto. Apesar de não serem definidos como educação física, a BNCC menciona aprendizados essenciais relacionados ao corpo na educação de crianças entre 5 e 11 meses de idade. Nós vimos lá na nossa primeira aula que, primeiramente, a educação física contemplou o ensino fundamental 2 e médio. Depois veio a obrigatoriedade da educação física. Não, tem que abrir, ficou muito escuro. A obrigatoriedade da educação física dentro do ensino fundamental 1 e o ensino médio. Então, apesar de não ser definido como educação física, né, a BNCC ela mencionou o aprendizado, né, que é importante relacionar o corpo da criança com a atividade física, tá certo? Então, eu dividi aí para vocês a educação física infantil. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses devem aprender o quê?
Eles devem perceber as possibilidades e o limite do seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participam. Professor, mas um bebê de 0 anos, o que a gente vai fazer com esse bebê? A gente viu lá na nossa outra disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor que é muito importante que as crianças elas vão se desenvolvendo desde o útero da mãe, né? Então, a gente tem aí, ó, de 0 a 1 ano e 6 meses. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Limitar gestos e movimentos de outras crianças. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando as possibilidades de manuseio de diferentes objetos. Então, nessa fase, a criança ela tem que ser estimulada a esses movimentos de coordenação motora fina, de preensão, de encaixe, né, de lançamento, vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras, em danças, balanços, escorregadores, ou seja, a gente tem que estar ampliando muito essa capacidade dessa criança se movimentar, fazendo com que ele tenha esse aprendizado, com que ele tenha essa vivência corporal, tá certo? Coloquei aí em crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, né? Essas crianças elas devem aprender a deslocar o seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, tá certo? Então, dentro dessas atividades, a gente tem que estar focando essas orientações, né, de deslocamento. E aí, só um minuto, gente. Então, gente, essas crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, elas têm que ter essa vivência de se deslocar para que elas aprendam, né, a forma correta. Explorar a forma de deslocamento no espaço, como pular, saltar, dançar. Ela é onde ela vai ter a combinação dos movimentos, ela vai ter a combinação de movimento com manipulação de objetos, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear e entre outros. Então, vocês podem ver aí como é importante a atividade física para crianças nessa faixa etária de idade. E agora, nós coloquei aqui para vocês crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né, que é quando ela está saindo dessa fase da educação infantil. Demonstrar valorização das características de seu corpo, respeitar as características dos outros, né, crianças e adultos com os quais convivem. Então, ela tem que entender, já tem que começar a ser trabalhado nessa criança a valorização do seu corpo, dos seus movimentos e a respeitar a movimentação do outro. Criar movimentos, gestos, olhares e mímica em brincadeiras, jogos, atividades artísticas como dança, teatro e música. Então, nessa faixa etária, ela já tem um domínio maior sobre a sua movimentação corporal e o seu cognitivo também, que vai fazer com que essa criança ela já possa vivenciar de atividades artísticas como dança, teatro, criar criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras como dança, teatro e música. Então, gente, a gente pode ver aí o quão importante é a educação física dentro desse contexto da educação infantil. E vimos aí o que você tem que trabalhar em cada faixa etária
da criança dentro da educação infantil. Agora, nós vamos ver como a BNCC ela organiza, né, o currículo da educação física no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. Os conteúdos de educação física no ensino fundamental são divididos em 6 unidades temáticas. Unidade temática 1: jogos, brincadeiras e jogos. Explorar atividades com limite de tempos e espaços e regras definidas, obedecendo a obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente e a apreciação do ato de brincar em si, a partir de jogos e brincadeiras tradicionais e jogos pré-desportivos, as crianças do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 podem adquirir noção de cooperação e regras, assim como aprender a valorizar a cultura corporal. Então, ela vai aprender a explorar as atividades com limite de tempo, espaço e regra, né? Obedecendo a todos esses fatores, e vai também, gente, e vai também. Então, nessa fase, as crianças elas já conseguem, né, entender e realizar essas atividades que impõem regra, né, que tem um tempo de atividade. Elas já conseguem participar de brincadeiras tradicionais, como os jogos pré-desportivos, tá certo? O conteúdo pedagógico, jogo e brincadeiras na educação física propõe atividades que podem servir para introduzir esporte e também para trabalhar competência socioemocional com os alunos. No material totalmente gratuito também há ícones sinalizando atividades que podem ser realizadas em dia de chuva. Ou seja, nós temos dentro da BNCC, gente, tem lá quando você pesquisa quando você pesquisa lá sobre a BNCC, né, e esse currículo, o que se deve trabalhar dentro de cada segmento, você vai encontrar lá inúmeras atividades que você pode estar sendo trabalhado dentro de cada faixa etária. E aí eu coloquei isso aí porque eu achei importante também você entender que essa prática ela tem que ser levada em consideração também, é, que num dia de chuva, o que eu posso estar fazendo, né? Então a gente tem que estar contemplando também a atividade física nessa perspectiva de chuva. Então, unidade 2, temática esportes. Reúne os esportes formais e informais. Antes de falarmos sobre eles, vale lembrar a importância de um aquecimento apropriado para evitar lesões nas aulas. Então, o esporte ele é muito importante dentro da educação física escolar. Ela é muito importante, ela é muito presente. Então, a gente tem que lembrar que é muito importante um aquecimento apropriado antes dessa prática para evitar lesões nas aulas. Na BNCC, os esportes são divididos em três categorias: marca, esporte com recorde de tempo, distância e peso, né? Que seriam o atletismo, o mini atletismo, né? Então, são essas as categorias do esporte de marca, tá certo? A natação, por exemplo, tá certo? Então, todos esses esportes com recordes de tempo, de distância, ela é um esporte de massa, tá certo? Vamos lá. Precisão. Esporte cujo o objetivo é acertar o alvo específico. A esgrima, tiro com arco e flecha, o golfe, né? Todos os cursos ensinam o professor a construir o equipamento
esportivo com materiais alternativos, reciclados ou baratos. Gente, professor, mas como é que eu vou trabalhar uma esgrima dentro da minha aula? Como é que eu vou trabalhar um tiro com arco dentro da minha aula se eu não tenho material? Como é que eu vou trabalhar um esporte de precisão? Gente, esse esporte de precisão por exemplo, lá no Fundamental 1, se você pegar um bambolê e um cone e colocar uma distância e colocar o aluno para acertar o cone com o bambolê, é um esporte de precisão, né? Ele vai ter que acertar um alvo, tá certo? Então, a gente tem muitas possibilidades. É só a gente criar essas alternativas com materiais alternativos, com materiais reciclados, com materiais mais baratos, tá certo? Se eu pegar um bambolê e colocar ele no chão e de uma certa distância, eu pegar um objeto para arremessar e cair dentro do bambolê, eu vou estar trabalhando esse esporte de precisão. Técnico combinatório, né? Esporte em que a disputa é pela qualidade do movimento de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, esse técnico combinatório seria a ginástica artística. Esporte de rede, né? Quadra dividida ou parede de rebote. Esporte cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra adversária, em que o oponente consiga desenvolver alguns conteúdos do impulsionamento, né, que se encaixa nessa categoria. O que se encaixa nessa categoria de quadra dividida? Tênis de mesa, voleibol, tá certo? Esporte de campo e taco, esporte em que, com movimentos de rebatida, busca-se deixar a bola o mais longe possível do adversário. Exemplo, hockey e beisebol. Professor, eu não tenho como fazer isso dentro da minha aula. Tem. Se você pegar um rodo ou uma vassoura e uma bolinha pequena e você demarcar no chão, pode ser com giz, tá certo? Um buracozinho no chão, demarcando com giz, você vai. Esse aluno pega lá no começo da quadra uma bolinha pequena e uma vassoura, ele vai usar como a vassoura como taco. Ele vai dar batida nessa bola até que essa bola chegue, até que ele consiga colocar a bola nesse círculo que representa um buraco. Então, a partir daí, você vai ver que você tem muitas alternativas, tá certo? De invasão ou territorial. Esporte em que a equipe precisa ocupar e levar um objeto ao espaço do adversário, contudo, conteúdos que impulsionam nessa categoria. Rugby, futebol, futsal, tá certo? Então, esses são os esportes de invasão. Esporte de combate, né? Seria esporte de luta, né? Seria o judô, o karatê. Tá certo? Eita, professor, não tenho domínio sobre nenhuma luta, mas você tem como tá vendo vídeos, tem vídeo aula sobre luta, introdução da luta na escola, que ela é bem simples, o aprendizado da nomenclatura, dos golpes na luta, por exemplo, entendeu? Então, dentro da sua forma minimalista, você tem como abordar esse conteúdo. Você tem geralmente na escola alunos que praticam alguma atividade de luta, que você pode estar convidando esse aluno para estar fazendo, lhe auxiliando nessa parte prática. Então temos várias alternativas para isso. E a unidade temática 3 é a unidade das ginásticas, né? Dividida em ginástica geral, a que conhecemos mais comumente como acrobacias. Ginástica de direcionamento físico visa melhorar a condição física como a laboral. Ginástica de conscientização corporal de movimentos, né? Movimentos mais suaves de percepção do corpo, como o yoga, né? Impulsiona quais essas atividades que a gente vai ter dentro dessa ginástica? Temos a ginástica artística,
certo? E temos a ginástica circense. Professor, eu não vou conseguir abordar a ginástica, nunca dancei na minha vida. A gente já leva lá a ginástica para dança, né? Gente, é muito simples. Por exemplo, se você ensinar, você não vai. A visão não é descobrir atletas, e a gente consegue descobrir atletas dentro da nossa aula. Mas você pode pegar a ginástica de uma forma geral, trabalhando as acrobacias, como ponte, pirâmide. Então tem muita coisa que dá pra gente estar fazendo dentro dessa temática de ginástica, tá certo? E a unidade 4 seriam as danças. Incluir as formas individuais, em duplas ou em grupos, com o conteúdo do impulsionamento, né? Ou seja, até o professor que não sabe dançar vai conseguir ensinar o aluno. Então, gente, professor, eu não sei dançar, nunca dancei. Essa atividade, ela passou por mim. Eu não, eu não, é, quando eu cursei o meu curso, essa disciplina ela passou batido, porque eu não sabia dançar. Mas é uma dança tão boa, né? Quando você começa a pesquisar dança escolar, você se sente motivado. Então, é o que eu disse aí. Até o professor consegue dançar com os alunos, né? Porque a gente acha que a gente não vai conseguir. E por que que eu digo até o professor? Porque os alunos eles estão nessa faixa etária, nessa vivência diária com as danças que eles veem, né? Então eles vão dar suporte para a nossa aula, eles vão nos ajudar, tá certo? Então, as lutas, aí a gente tem que contemplar as lutas mais conhecidas, tá certo? A gente pode abordar a parte histórica dessas lutas, tá certo? Os recordes, é, onde o Brasil está inserido